Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer mais um exercício. Uma bola é lançada horizontalmente do terraço de um edifício de 35 metros de altura. A bola atinge o solo num ponto a 80 metros da fachada do edifício. A. Achar o tempo de voo da bola. B. A sua velocidade inicial. C. As componentes x e y da velocidade no instante que a bola atinge o solo. Primeira coisa, pessoal. Entender o que está acontecendo. Tá? E por entender, regra número 1 de exatas. Faça o desenho do que está acontecendo. Quando eu falo por entender o exercício, é fazer um esquema, tá? Eu tinha colegas, e tem alunos também, que fazem esquema, desenho de qualquer jeito. Eu já gosto de tentar desenhar o problema para entender o que está acontecendo. Só fica a critério. Você quer fazer primeiro um esqueminha e depois fazer um desenho bonitinho? Façam, tá? É critério de vocês. Então, as informações que a gente tem. 80 metros, não mudou nada com relação a isso, né? 35 metros. Só que a bola tem uma velocidade inicial, ela é lançada assim, ó. Essa é a velocidade inicial. E essa aqui. Com ângulo θ. É a velocidade final. Esse é o desenho correto, tá bom? Vamos colocar nosso sistema de coordenadas em roxo. Agora vamos atacar então o problema, efetivamente. Quais são as informações que a gente precisa, que a gente tem? A gente já colocou. E a gente quer todo o resto. Parece que a gente quer muita coisa, mas na verdade. Perfeito. Eu chamo de tempo de voo, é o tempo que ele fica no ar, tá? Cada pessoa faz uso de um jargão diferente. Bom dia, Douglas. Então, sempre que eu usar algum jargão que vocês tiverem dificuldade de enxergar, por favor, me avisem, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o vetor velocidade. Pessoal, vou fazer meio zoneado aqui a coleta de dados e depois na outra folha eu vou fazer a gente vai resolver, tá? Velocidade inicial. Vocês concordam que tem componente x e não tem componente y, perfeito? Então, é v0x e mais nada. Velocidade final, a gente já sabe que tem as duas componentes. Todo mundo de acordo, tá? Aqui a gente vai usar o que a gente sabe sobre o movimento gravidade. Ah, quais são os outros dados que a gente precisa anotar explicitamente? Delta x. Quanto que é delta x? 80. É a distância da base do edifício até o ponto que ele coloca. Cai. Delta y. Menos 35. É claro para vocês por que é menos 35? Olha o sistema de coordenadas. Lembra, o zero está aqui embaixo. Delta y é o quê? Eu vou fazer aqui, tá?
é y final menos y inicial. Onde que ele começa o movimento? Em y. Em 35. Onde que ele termina? Em 0. Todo mundo de acordo? Sempre lembra, quando escrever ΔX e ΔY, ele não é a mesma coisa quando eu dou, por exemplo, significado. Quando eu falo H é igual a 35 metros. H é a altura do edifício. É um fato. Você ainda precisa elaborar em cima dessa informação. Ele percorre 80 metros. Tudo bem, mas você precisa ainda elaborar em cima dessa afirmação. Tudo bem, pessoal? É coisa boba que às vezes é esquecido de comentar no... que a gente deixa passar. Infelizmente, a gente é muito cheio de falhas. Estou falando como professor, tá? Com esses dados, vamos atacar o problema. Tempo de voo da bola é o tempo que ele fica no ar. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a gente vive numa... Vou usar palavras sofisticadas agora. Não estou tentando enrolar vocês e nem passar informação errada. Mas é que eu quero usar um vocabulário um pouquinho mais sofisticado para vocês entenderem que vocês vão encontrar esse tipo de informação. Pessoal, nós vivemos num espaço isotrópico. O que significa espaço isotrópico? As propriedades que a gente tem nas 3 dimensões, elas são equivalentes. Não estou dizendo que elas são iguais, elas são equivalentes. Tá? Isso leva a uma coisa importante, que é o quê? A independência do movimento na direção Y do movimento na direção X. Lembra que a gente falava, o movimento na direção X e Y são independentes? É por causa dessa isotropia do espaço. Se ele não fosse isotrópico... O que é isotrópico? Lembra? Isotrópico é uma coisa que tem o quê? A mesma propriedade em qualquer direção que você olha. Tá? Aí vocês podem me trucar. Dizer assim, professor, mas eles não são isotrópicos, não. Sim, não são? Sim, não. Porque eu sei que a direção Y tem uma propriedade diferente da direção X. Tem? Qual a propriedade? Se eu pegar uma bolinha, colocar em cima da mesa, ela não vai andar na direção X sozinha. Mas se eu pegar uma bolinha e soltar no ar, ela vai cair. Isso está indicando que a direção X tem uma propriedade diferente. Vocês concordam? Mas eu falo para vocês, mas se eu colocar uma aceleração equivalente na direção X, ele vai andar do mesmo jeito. De alguma maneira, colocar um sistema de ímãs, alguma coisa, que colocar exatamente 9,8 na direção X, se eu comparar a direção X e Y, eu não consigo distinguir elas. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Cada direção pode ter uma propriedade diferente, tranquilo. Desculpa. Isso, pode ter uma propriedade diferente, mas quando eu falo em isotropia, quero dizer o seguinte, se eu submeter essas direções às mesmas condições, elas vão se comportar do mesmo jeito. Ficou claro isso, pessoal? É uma discussão que eu gosto de ter, ela é um pouquinho sofisticada, mas eu acho que vocês são plenamente capazes de entender. Essa isotropia leva à independência, daí que a gente fala o quê? Direção em X é independente de Y. Aí vai ficar com vocês. Vocês preferem achar o tempo de voo percorrendo esses 80 metros? Ou vocês preferem encontrar tempo de voo percorrendo, olhando a direção Y? Eu te falo, já adianto para vocês que a gente tem que eu começaria com Y. Por quê? Porque eu fui maldoso e esqueci de escrever uma informação importante. Qual a informação importante que eu não escrevi? Essa aqui, ó. Professor, mas você disse que a gente não tem velocidade em Y. Não ter velocidade em Y significa o quê? Que eu sei qual que é o valor da velocidade inicial. Qual que é? É 0. Ou seja, na direção Y eu tenho um pouquinho mais de informação que na direção X. Na direção X, eu vou abrir mão do desenho agora, tá, pessoal? Não. Vocês conseguem ver o desenho? Não. Olha só.
Na direção y, vou colocar 2 pontos, eu sei que a velocidade inicial é 0. Eu já tenho essa informação. Então, na direção y, eu tenho o valor da gravidade exatamente como o Danilo escreveu. Em y, eu tenho o valor da gravidade, eu tenho o ΔY e a velocidade. Puxa, se eu tenho ΔY, gravidade e velocidade, eu sei qual a velocidade, ou, por exemplo, a velocidade final ou o tempo final. Aí fica meu critério. Ah, por que eu não posso fazer isso para x? A gente não sabe qual é. A gente só sabe que ele é esse valor. E a gente sabe ΔX. Com essas duas informações a gente não consegue... só com essa informação a gente não consegue espremer nada da direção x. Tá? Então vamos achar para y. Pessoal, eu vou fazer o item A, B e C ao mesmo tempo. Pode ser? Ou vocês preferem que eu faça um por um? Tá? Eu gosto que vocês enxerguem o problema como um todo. Tá? Então vamos lá. A gente já sabe que a gente vai fazer uso disso aqui. Tá certo? Então vamos lá, vou fazer em azul. O tempo de voo. Com essas informações, quais as fórmulas que eu posso usar? Eu posso usar, por exemplo, Torricelli, vocês concordam? Eu tenho velocidade inicial e eu já encontro velocidade final. Opa, eu faria o item C. Ou eu posso achar o tempo de voo. Como? Opa. V0t, y, menos gravidade vezes t ao quadrado, dividido por 2. Passo para o outro lado, eu tenho ΔY, V0yt menos g sobre 2t. A gente sabe que V0y igual a 0. Tá? Então, quando que a gente fica? ΔY igual a menos g t quadrado sobre 2. Daqui a gente tira o tempo. Vocês conseguem enxergar? Pessoal, e sempre resolvam algebricamente até o final, tá? A única informação intermediária que vocês usam é quando a velocidade for 0 para vocês eliminarem um termo para facilitar a resolução. Então, tem que t quadrado é igual a menos 2ΔY dividido por g. T quadrado, opa, t quadrado. Aí vocês podem falar assim. Não, Matheus. Deixa eu só continuar esse raciocínio e daí eu te explico. Pode ser, Matheus? Eu retomo isso, tá? Ah, tem um sinal negativo aqui. Perfeito, Danilo, é isso que eu ia comentar. Ah, T negativo vai ser uma raiz complexa. Não, a gente sabe da informação anterior que é menos negativo, que é negativo. Então agora, quando for substituir os valores, as coisas ficam ok. Então eu tenho mais ou menos raiz de 2 menos 2 vezes menos 35 dividido por 9,8. Pessoal, usem 9,8, tá? Usar 10 eu me sinto como se estivesse no segundo grau. Eu me sinto mal fazer vocês usarem 10. Mas 0,81 também daí já é demais. Eu acho que é... Agora a gente faz os valores. Alguém faz para mim, porque eu tô com a calculadora no...
Perfeito. Obrigado. Fechou. Esse é o tempo de queda. Tá? E a gente sabe que esse tempo, direção x, y é a mesma da direção x. Eu falei uma coisa, vamos fazer outra, tá? Agora vamos achar a velocidade inicial. A velocidade inicial a gente já sabe que V0 e Y é zero. Agora a gente acha a velocidade inicial em x. Pessoal, agora nós temos o tempo. O tempo foi encontrado no outro exercício. Pode ser sorvetão também. Mas lembra que a gente não tem aceleração em x. Então tira o ão do sorvetão. Fica só num sorvete normal. Tá? A gente tem o ΔX. Só para lembrar o que é o ΔX, tá? Temos o tempo de voo. V0x vezes o tempo. Eu tenho tempo. Pessoal, já vamos então já começar a usar uns critérios que a gente está acostumado. No enunciado, eu tenho dois algarismos significativos. Então vamos arredondar o tempo de voo para ter dois algarismos significativos para a gente ter uma resposta coerente, tá? A gente está sempre acostumado a usar duas casas depois da vírgula, que a gente esquece sempre o critério de algarismo significativo, tá? Mas quem manda é o algarismo significativo e não a casas decimais. 2,7 segundos. Todo mundo de acordo? É um bom resultado. Aí a gente já usa 2,7 segundos. Por gentileza, quem está com a calculadora. Perfeito. Duas casas decimais. Dois algarismos significativos. Dois algarismos significativos. Vamos arredondar para 30. Ah, a gente está perdendo informação. Não, a gente não está perdendo informação. Se a gente vai medir 30 metros, a gente não vai se preocupar com 6 centímetros em 30 metros, tá? A menos que você seja muito unha de fome. Não, vamos usar os nossos critérios. 30 metros por segundo. Todo mundo de acordo? Aqui eu vou dar uma pausa e eu volto para a pergunta do Matheus. Foi o Matheus. Matheus, isso tem a ver com aquela discussão que eu fiz sobre o sistema de coordenadas. Eu vou usar inclusive o desenho errado só para ilustrar, tá? Esquece o arco, tá? O problema aqui não é o arco, agora é o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas nesses dois desenhos estão iguais, tá? São situações diferentes, mas o sistema de coordenadas é igual, tá? É por isso que eu estou usando ele. Olha só, o zero não está aqui embaixo. Eu poderia colocar o zero aqui sem problema nenhum. Mas tem uma outra coisa que a gente convencionou sobre o sistema de coordenadas, que é o seguinte.
que é positivo de baixo para cima e é positivo da esquerda para a direita. Olhando nesse desenho, o y é positivo para cima. Opa, deixa eu voltar para cá que eu acho que fica melhor. Ah, não. Vou usar aqui, ó. O y é positivo para cima. Só que se a gente olhar o desenho, o vetor gravidade não tem sentido contrário, ele tem a mesma direção, mas tem sentido contrário. Você consegue, isso aqui está claro para vocês. Sempre que dois vetores tiverem sentidos contrários, vai ganhar um sinal negativo entre eles. Tá? Para esse sistema de coordenadas. Uma coisa que eu não gosto no segundo grau, Matheus, porque é uma maneira, eu acho pobre isso, é subestimar os alunos. No segundo grau, eles costumam usar, para queda livre, esse sistema de coordenadas aqui, ó. Eu vou desenhar aqui em cima, tá? Em que o zero está aqui em cima e ele fica positivo para baixo. Em x é normal, ele é positivo para baixo. Nesse caso, o que acontece? O y está apontando para baixo. A gravidade está apontando para baixo. É positivo, não é positivo? Os dois estão na mesma direção e sentido, fica positivo. Por que eu não gosto disso? Porque, como eu falei para vocês, as duas direções são dependentes. Eu podia colocar um sistema de coordenadas para cada um. Podia. Mas eu preciso complicar isso? Eu escolho um sistema de coordenadas só e adequo, faço a descrição para esse sistema de coordenadas. Tá? Aí você sempre presta atenção. Eu escolhi esse sistema de coordenadas? Ótimo. Fica positivo. Eu poderia resolver esse problema aqui usando esse sistema de coordenadas invertido? Podia. O resultado final ia mudar? Não. Não ia. Eu até sugiro para vocês como um desafio depois. Façam esse exercício de novo, só que usando o sistema de coordenadas que o Matheus sugeriu. Qual é? Eu vou escrever aqui pequenininho para vocês fazerem depois, se vocês forem estudar para a prova, para vocês enxergarem o que eu quero chamar a atenção para vocês. Positivo para baixo, positivo para cá, negativo, negativo. Vocês vão ver que todos os valores vão dar exatamente iguais, tá? Não vai mudar nada o resultado final. Na resolução, vocês vão ter que ter cuidado com os sinais. Para esse sistema de coordenadas, ΔY é positivo. Um exemplo. G é positivo. Tá bom? Mas isso eu vou deixar para vocês. Vamos lá voltar para o nosso problema. Então agora eu vou fazer a coleção de dados que eu esqueci. É o resultado final. Então a velocidade inicial é 30 na direção I mais 0 na direção J metros por segundo. Estamos todos felizes e contentes. Fechou? Vamos para o item C? Pessoal, o item C eu acho que é mais tranquilo, agora que a gente sabe a velocidade inicial. A gente sabe a velocidade inicial em y, em x, 30 metros por segundo. Sabemos a velocidade inicial em y, 0 metros por segundo. A gente sabe o tempo de voo, 2,7 segundos. E a gente sabe ΔX Aí fica a critério de vocês. Qual fórmula vocês querem usar? Vocês querem usar Torricelli? Vocês querem usar sorvetão? Pode ser também. Perfeito. Entendeu? Aí é critério de vocês. Tá. Rigorosamente falando, tem isso. Exatamente, Matheus. É isso que eu ia comentar para falar com vocês. Se vocês puderem escolher, se vocês não estiverem estressados, se vocês tiverem clareza do que está acontecendo,
a gente pode usar essa fórmula que o Danilo falou. Por exemplo, vou tacar y, tá? Igual menos g vezes o tempo. Lembra, a velocidade inicial é zero. Vai dar a resposta. Ou Torricelli. As duas vão dar... O que aconteceu? Voltou. Pessoal, eu não sei o que aconteceu, desculpa. Eu fui falando aqui, fui estar escrevendo e aí eu vi que tinha caído. Deixa eu só organizar aqui. Aí vocês escolhem o que vocês acham mais tranquilo, tá, pessoal? Deixa eu só abrir o chat, que esse eu preciso abrir agora para poder acompanhar vocês. Pessoal, o critério de vocês usam o que vocês acham mais fácil de manipular, tá? Eu ia concordar 200% com o Matheus com relação a usar Torricelli, porque eu ia usar o quê? Números inteiros. 35. A única coisa quebrada que a gente ia ter é o 9,8 da gravidade, tá? Mas eu lembrei, a gente tem a raiz vai criar um monte de numerozinho também. Então fica indiferente, tá? Os dois resultados têm que dar igual. Usem o que vocês acharem que vocês vão se sentir mais à vontade, tá? E para x, aí x a gente só tem uma opção, né? Vy final. Desculpa. Vx final igual a Vx inicial e a gente já sabe o valor. Que é o 30, né? Delta H. O Y que você está falando? Então, Luiz, é hábito. Tá? É porque se eu uso delta S, para mim é muito genérico. Delta S é um deslocamento. É deslocamento na direção X ou na direção Y? Se eu uso delta Y, para mim, eu estou olhando na direção X. Eu estou usando a direção Y, entendeu? É mais para lembrar. Porque quando a gente usa S, pode ser qualquer direção. Sem aceleração em X, né? Lembra? Cadê a figura? Ih, pessoal, perdi a figura. Ele caiu na internet. Não, tô brincando. Pessoal, a gente só tem aceleração da gravidade em X. Não, é o que a gente vai fazer, né? Não, mas não precisa. Não precisa dar o delta x. Porque a gente não tem aceleração em x. Então, se a velocidade inicial em x começa a 1, ele vai terminar com a mesma velocidade em x. Ou seja, essa distância de 80 vai ser o quê? Pega 80 e dividir pelo tempo. Que foi o que a gente fez, né? Cadê o outro? Para encontrar a velocidade inicial. Mas essa velocidade não muda, não tem aceleração. O único que tem aceleração é esse cara aqui. Vamos usar esse aqui que eu acho que é mais rápido. Então a gente vai ter que ver y igual a menos 9,8 vezes 2,7. Vy vai dar quanto, por favor?
Agora eu entendi. Desculpa. Agora eu entendi, Danilo. Agora eu entendi. Eu escrevi errado, perdão. Vou escrever. Deixa eu passar aqui por cima. Alguém faz essa continha para mim, por favor? O 4 é menor, a gente tem que ficar com com dois algarismos significativos, lembra? 2, 2. Opa, vamos ficar com 2. 26. Por que é negativo? Porque ele está caindo. Ele começou de 0, ele está caindo. Professor, e se você pedir o ângulo e o módulo? Então, vamos calcular o ângulo e o módulo, que é uma coisa que eu peço bastante. Vocês venham pedindo. Então, olha só. Velocidade em x. Cadê o lápis azul? É 30 metros por segundo. Velocidade em y final. Lembra? Quando só tem um índice é o final. Menos 26 metros por segundo. Como que eu acho o módulo deles? O módulo da velocidade final é igual a raiz de vx quadrado mais vy quadrado. Eu não lembro quanto que é 26 ao quadrado. Não vou lembrar. Valeu. Quanto dá isso? 40, né? Não, vamos escrever direitinho, depois a gente arredonda. 39,69 metros por segundo. 40 metros por segundo. Fechou? Agora o ângulo. É, menos 26 por 30 dá quanto, por gentileza? Aqui vamos dar uma pausazinha para discutir isso que eu fiz. Eu não falei nada porque eu... Aqui a gente tem que conversar. Deixa eu até olhar o rosto de vocês. Cadê vocês? Vocês tinham sumido. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa.
uma coisa que eu comentei para alguns alunos, acho que foi para você, Luísa, acho que eu não lembro para quem foi. Pessoal, quando você faz isso aqui, esse resultado aqui é em radianos, tá? O resultado disso aqui naturalmente é em radianos. Tá? A gente usa graus, não sei por que a gente usa graus, porque é mais fácil de visualizar. Tá? A gente é treinado. Mas as relações físicas, quando você pega posição e divide por posição, o que sobra adimensional, aquele adimensional é radianos. Tá? Aqui é metros por segundo dividido por metros por segundo. O que sobra é uma coisa adimensional e essa coisa adimensional vai devolver para a gente radianos. Tá bom? Aqui a gente tem que ter um cuidadinho. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Algumas calculadoras são inteligentes e já percebem isso, tá? Outras não. Lembra do ciclo trigonométrico? Cosseno positivo, seno positivo, cosseno negativo, seno positivo, cosseno negativo, seno negativo, cosseno positivo, seno negativo. Lembram disso, né? Se vocês não viram, estão sendo apresentados a primeira vez. Prazer, alunos, ciclo trigonométrico. Algumas calculadoras, se você colocar, abrir a função arco tangente, abre o parênteses, escreve velocidade menos 26 para velocidade e divide por 30, a calculadora automaticamente sabe que você está onde? Opa, y negativo, tá? E x positivo. Opa, tá nesse, eu já inclusive acertei. Ele já te devolve o resultado corretamente, tá? Fiquem atentos para isso. O que é resolver corretamente? Por gentileza, eu gostaria que vocês pegassem uma calculadora e fizessem essa conta para mim que eu quero ver para a gente discutir. O que a calculadora de vocês fazem? Escreve no chat para a gente ficar registrado. Calma, Danilo, deixa o resto do pessoal escrever para a gente... Para todo mundo deu essa variação, menos 41 ou menos 0,7? Mas deu tudo negativo para vocês? Fechou, então vocês estão com a calculadora padrão, tá? É que as mais novas fazem essa distinção que eu falei aqui para vocês. Essa aqui é padrão. O que isso significa? Primeira coisa. O ciclo trigonométrico ele é convencionado no sentido anti-horário, vocês lembram? O sinal negativo está significando que ele está abrindo para baixo. Então a gente sabe que ele está vindo para cá. É só isso. Não, não, não. É muito detalhe. 1 graus e 23 arcos de segundo? 0,2? Interessante isso. Voltando para cá. Então isso aqui é menos θ. Só lembra disso, tá? O negativo significa que você fez isso aqui, tá? Só isso. Tanto em 41 graus, menos 41 graus, ou 0, menos 0,72. Lembra? O resultado que ele passou pra gente é esse aqui, ó. A gente quer dois algarismos significativos, lembra? Então vai ficar só esses dois. Isso aqui é ímpar, e aqui bateu em 5 exato, a gente adiciona 1, vai para 72. Tem que lembrar desse critério, tá?
0,71 radianos. Tá bom? Só cuidado com isso. Parece meio bobo, mas a gente tem que ficar revisando. Um professor pode bater o pé de manhã, o dedinho na quina da parede e ficar de mau humor. Aí ele vai pedir assim: ah, mas eu não quero escrito esse resultado. Eu quero escrito na convenção. Como que eu faço para encontrar a convenção? Soma 2π ou soma 360. Pronto. Aí você encontra o resultado na convenção de ângulos, tá? Se somar 2π ou somar 360, a gente vai encontrar esse cara aqui, tá? Opa, olha. A gente vai encontrar esse cara aqui.